Aos Romanos, capítulo de número 6, a palavra do Salvador Yahushua nos diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos imergidos em Yahushua Mashiach, fomos imergidos na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pela imersão na morte, para que, como o Mashiach ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele sacrificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com o Mashiach, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo o Mashiach ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Yahu. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Yahu, no Mashiach Yahushua nosso amo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Yahu como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Yahu como instrumentos de justiça. Verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que, a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Yahu que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Verso 19: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Yahu, tendes o vosso fruto para a santificação
e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yahu é a vida eterna, pelo Mashiach Yahushua nosso amo. Aleluia! Podeis vos assentar, amados irmãos, em nome do Salvador Yahushua. Amada Igreja do Salvador Yahushua, eis aqui uma palavra fiel e digna de toda a nossa aceitação. Palavra esta que nós devemos esconder dentro de nossos corações, para que não venhamos pecar contra a pureza do caráter do nosso Criador. Porque o nosso Criador, Ele é puro, e Ele está em busca de um povo que queira viver na presença dEle através de um coração puro, fiel e verdadeiro. Nós estamos, irmãos, contemplando que a cada dia que passa, as pessoas estão abrindo o coração para o pecado, estão vivendo uma vida na iniquidade, estão vivendo uma vida dissoluta, procurando agradar a sua carne e não consegue viver uma vida de obediência na presença do nosso Salvador. Irmãos, servir a Yahushua é servir o Espírito da verdade, é servir aquele que é puro, aquele que é Kadosh, aquele que tem todo o poder tanto nos céus como na terra, e que está sentado sobre um alto e sublime trono. Diante dele naquele dia, cada um de nós dará conta de nós mesmos perante a sua face, e todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que Yahushua Mashiach, que é o nome de origem hebraica do seu nascimento, ele é o amo de todos. Amados irmãos, não podemos deixar o pecado reinar em nosso corpo mortal. Não podemos nos conformar com as coisas deste mundo. Não podemos nos conformar com as corrupções deste mundo. Aquele que é puro deve se purificar mais ainda. Aquele que anda buscando agradar a Yahushua deve procurar viver uma vida de dedicação na obediência da sua palavra por todos os dias da tua vida. Porque Yahu, o nosso Criador, Ele não nos chamou à imundícia, mas Ele chamou a cada um de nós para a purificação. As coisas do Altíssimo Yahu são puras, irmãos. Todas as coisas são puras para aqueles que são puros, mas nada é puro para aqueles que querem viver uma vida de conformidade com a sua natureza pecaminosa. Yahushua, irmãos, Ele é o Espírito da verdade que desceu do céu e se manifestou aqui na terra para buscar e salvar aqueles que estão perdidos, chamando homens e mulheres ao arrependimento, despertando tais vidas para se salvarem da geração perversa daqueles dias. E nos dias de hoje não é diferente, igreja. Não podemos nunca jamais nos conformar com o pecado, porque o salário do pecado, infelizmente, é a morte eterna. Nós temos que se despertar, igreja, porque aquele que fala conosco, Ele vela pelo cumprimento da sua palavra, e Ele não permite que nós, os que estamos ouvindo a tua palavra, venhamos se escarnecer das coisas puras dele. Porque Yahushua, Ele diz na tua palavra: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
E tudo quanto o homem semear, isto ele ceifará. Aqueles que estão vivendo uma vida na carne e não querem se arrepender nem se converter, ao ponto de buscar o Altíssimo enquanto eles estão podendo achar, através de um coração sincero, fiel e verdadeiro, tais vidas naquele dia vão se aproximar do Altíssimo, e naquele dia não terão oportunidade de entrar no lar celestial, porque a porta do reino de Yahushua é estreita, igreja, e esta porta não permite que nós venhamos entrar por ela através de uma vida pecaminosa, de uma vida mundana, de uma vida carnal, de uma vida de conformidade com o mundo, com a nossa natureza pecaminosa. E Yahushua, ele deu-se a si mesmo por todos nós, irmãos, para nos resgatar da maldição do pecado, porque escrito está: a alma que pecar, esta morrerá. Então nós temos que lutar, irmãos, para vencermos os nossos pecados, para que não sejamos escravos do pecado, e sim servos da justiça de Yahu. Devemos, irmãos, guardar estas palavras, ou diremos, permaneceremos no pecado para que a graça do Altíssimo se manifeste de forma abundante sobre nós? De modo nenhum, irmãos. Nós, os que seguimos a Yahushua Mashiach, devemos seguir a Ele mortos para o pecado, porque aquele que é vencido pelo pecado se torna escravo do pecado. Meus amados irmãos e irmãs, nós que estamos mortos para o pecado não podemos nos conformar com ele. Não podemos pecar voluntariamente depois de termos tido conhecimento do caminho da justiça, porque melhor seria para nós se não tivéssemos conhecimento, do que, tendo conhecimento, se desviar do santo mandamento que está sendo ensinado a cada um de nós pelo Espírito da verdade. Não podemos estar apresentando os nossos corpos como instrumentos de iniquidade. O Altíssimo Yahu, ele diz na tua palavra: mas como é Kadosh aquele que vos chamou, sede vós todos puro, separado do pecado. Porque se queremos andar com Yahu, aquele que é o único que tem poder de fazer de nós um povo limpo de mãos e puro de coração, nós temos, irmãos, que ser sinceros, se achegar a Yahu através de um coração voltado a cumprir com a justiça dele. Porque a palavra diz: chegai-vos a Yahu, e Yahu se achegará até vós. Mas ele quer que nós se achegue até ele através de um coração quebrantado, através de um coração contrito, através de um coração movido por um sincero arrependimento, para que não venhamos, irmãos, de modo nenhum se escarnecer destas palavras puras que pode transformar as nossas vidas. Nós que estamos mortos para o pecado, não podemos nunca jamais pecarmos voluntariamente. A palavra diz que se andarmos na luz como Yahushua na luz está, teremos comunhão uns com os outros, seguindo a paz com todos e a purificação
sem a qual nenhum de nós naquele dia veremos a Yahu, o qual ele irá dizer: vinde e entrai no meu gozo. Amados irmãos, se nós nos apresentarmos como servos do pecado, seremos naquele dia condenados à morte eterna. Mas se nós de todo o nosso coração oferecermos a Yahu o nosso viver como um viver de um povo especial, zeloso e de boas obras, através de um viver sóbrio, de um viver honesto, de um viver que seja agradável perante os olhos dele, obras grandes e firmes, Yahu ele pode realizar em nossas vidas aqui, e naquele dia nós seremos reconhecidos como verdadeiros adoradores para fazer parte do seu reino celestial. Irmãos, todos quantos seguiam a Yahushua, eles eram instruídos por Yahushua a viver uma vida de abnegação, uma vida em que eles deixassem de viver a sua própria vontade para fazer a vontade do Ame Yahushua em seu viver. Porque Yahushua ele disse: nem todo que me diz meu amo, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E naquele dia muitos vão bater na porta e vão dizer: Yahushua, Yahushua, abre-nos a porta. E Yahushua irá dizer abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitos estão permanecendo no pecado, praticando a iniquidade, e creem que vão naquele dia fazer parte do lar celestial que Yahushua nos prometeu. Porque Yahushua ele deu uma promessa para os seus seguidores. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Yahu, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. E Yahushua ele não foi preparar lugar para aqueles que infelizmente estão vivendo segundo a sua velha natureza. O homem ele é constituído de dupla natureza aqui na terra: natureza humana e natureza divina. Pela natureza humana nós somos carne, pela natureza divina nós somos espírito. Essa carne que somos, ela nasce, ela cresce, ela se desenvolve, ela envelhece, ela se enfraquece e morre. Ela veio do pó e volta para o pó. Mas a nossa natureza divina, que é espírito, ela volta para Yahu, que é espírito. E ali ela voltando para Yahu, naquele dia, se não formos um povo que tem dado testemunho da verdade aqui na terra, naquele dia Yahushua irá dizer: nunca vos conheci, não sei de onde vós sois, não sei quem sois vós. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Muitas pessoas estão vivendo desapercebidas, estão vivendo no pecado como se estivesse desfrutando de algo que é eterno. Não, nós estamos, irmãos, vivendo uma vida aqui em que este viver nosso é um viver passageiro, é um viver que tem um tempo, mas o que espera por nós é a eternidade. Se nós não
se arrepender, nem se converter, nem abandonar os nossos egos, delitos e pecados, nós naquele dia, igreja, seremos condenados, seremos destruídos, seremos envergonhados, porque Yahushua ele diz: qualquer de vós que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também me envergonharei dele. Se não queremos ser envergonhados por Yahushua, não podemos nos conformar ao ponto de permanecermos no pecado, porque diz a palavra: filhinhos, ninguém vos engane, aquele que pratica a justiça é justo como ele é justo, aquele que comete o pecado é do diabo. E muitas pessoas têm prazer de viver no pecado para satisfazer a vontade do diabo. E nós, irmãos, que seguimos a Yahushua, que é o Espírito da verdade que fala conosco aqui, que disse que estaria todos os dias conosco aqui na terra, não podemos viver cocheando entre dois pensamentos, não podemos servir a dois amos. Ou servimos o Espírito da verdade, ou servimos o Espírito do engano. O Espírito da verdade, ele nos cria em verdadeira justiça e santidade, ensinando a cada um de nós a ser como ele é. Ele é puro, ele é íntegro, ele é reto, ele não permite que nós venhamos viver uma vida dissoluta, conformado com as corrupções pecaminosas deste mundo. Irmãos, devemos viver no Espírito, viver para que nós venhamos vencer o mundo, para que nós venhamos vencer o mundo. Nós temos, irmãos, que andar por meio da emuná, que é por meio da fé, porque o que vence o mundo é a nossa emuná. O justo vive da emuná, e o Altíssimo diz: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós temos que estar se preparando, irmãos, e nós temos que estar se purificando, porque diz a palavra do nosso Salvador, irmãos, que ele não quer que nós venhamos permitir que o pecado reine em nosso corpo mortal. Se dermos liberdade para que o pecado reine em nosso corpo mortal, naquele dia haverá condenação contra nós. E Yahushua, ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Se nós não nascer de novo, ao ponto de viver em novidade de vida, em comunhão com Yahushua, guiado pelo Espírito da verdade, naquele dia seremos envergonhados, porque todo aquele que profere o nome de Yahushua Mashiach, ele deve se apartar da iniquidade. Se ele não se apartar da iniquidade, naquele dia Yahushua irá dizer: nunca te conheci, não sei quem sois vós. E irá dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, quantas vidas que estão apresentando os seus corpos como instrumentos de iniquidade, como instrumentos de lascívia. O nosso corpo, irmãos, é o templo e morada do Ruach Kadosh, que é o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, chamado Yahushua, quando ele entra em nós, quando ele passa a viver em nós, o nosso viver tem que ser Yahushua. O nosso viver tem que ser
de um povo limpo de mãos e puro de coração. Não podemos nunca jamais, irmãos, negarmos a nossa profissão de emuná na presença do Criador, porque a palavra diz: arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós seja imergido em nome de Yahushua Mashiach para a remissão dos pecados, e então recebereis o dom do Ruach Kadosh, que é o Espírito da verdade. Este Espírito, ele está nos doutrinando, este Espírito, ele está nos disciplinando. As coisas dele têm que ser feitas com zelo. Nós somos obras da mão do Altíssimo. Ele não quer que nós venhamos viver uma vida na imundícia do pecado, porque ele mesmo diz na tua palavra, irmãos: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O verdadeiro discípulo é aquele que ouve e obedece, é aquele que teme e guarda os mandamentos, não aquele que ouve, mas não põe em prática aquilo que ouviu. Porque há uma diferença, irmãos, há uma diferença entre aquele que serve a Yahu com o que não serve. O que serve a Yahu é aquele que anda em espírito, apresentando uma vida que dê testemunho da verdade. Irmãos, dê testemunho da verdade, porque Yahushua, ele disse: aquele que é da verdade, ele ouve a minha voz. Temos que estar ouvindo a voz daquele que é puro. Temos que estar dando crédito para o Espírito da verdade em nosso meio. Irmãos, permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Dia após dia nós temos que brigar contra a nossa carne. Dia após dia nós temos que guerrear contra os desejos da nossa carne. Se você não sente a tua carne guerrear contra a tua vida espiritual, é porque a tua vida espiritual, infelizmente, já está morta. Porque a nossa carne, ela milita, ela guerreia contra o nosso espírito. E o nosso espírito guerreia contra os desejos pecaminosos da nossa carne. E um se opõe contra o outro. A carne quer reinar sobre o nosso viver, mas o que tem que reinar sobre o nosso viver é o Espírito da verdade, nos dando estrutura espiritual para vencermos o pecado através da palavra que diz que temos que ser servos na justiça e não escravos do pecado. Se você viver uma vida de escravo do pecado, o salário que você vai receber como recompensa naquele dia será a morte eterna. Mas se você se apresentar para viver na presença de Yahushua como um servo da justiça dele, se esforçando e tendo bom ânimo para viver segundo a nova natureza gerada pelo Espírito de Yahushua em seu ser, naquele dia, a recompensa que você vai receber é a vida eterna. Nós, quando não tínhamos conhecimento da verdade, nós éramos escravos do pecado. Mas agora, irmãos, que temos tido certo conhecimento da verdade, a verdade tem nos libertado para que sejamos servos da justiça. Seja uma serva da justiça do Altíssimo, minhas irmãs. Seja servos do Altíssimo, meus amados irmãos. Se queremos entrar
e fazer parte do reino de Yahushua, temos que vencer o pecado. Porque o pecado, irmãos, ele infelizmente provoca a morte. Porque a alma que pecar, diz a palavra, esta morrerá. A alma é a vida da nossa natureza divina. Se nós pecarmos voluntariamente, depois de termos conhecimento do caminho da justiça, da palavra da verdade, já não resta mais sacrifício pelo nosso pecado. Infelizmente, aqueles que não dão crédito à palavra estão anulando o sacrifício do Mashiach Yahushua no madeiro. Então, amados irmãos, agora libertados do pecado e feitos servos da justiça de Yahu, venhamos ter o nosso gozo em viver uma vida de pureza na presença do nosso Criador. Porque aquele que diz que está em Yahushua deve andar como Yahushua andou. Aquele que diz que conhece a Yahushua e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Não podemos enganar a nós mesmos, irmãos, porque aquele que há de vir virá e não tardará. E ele há de vir para buscar para si um povo para o seu nome, um povo que venha dar testemunho da verdade enquanto viver aqui na terra, para que naquele dia Yahushua venha dar testemunho de nós. Porque ele diz: o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante dos anjos que estão no céu. E Yahushua vai dar testemunho daquele que é fiel. Mas infelizmente Yahushua não irá reconhecer aqueles que são infiéis. Se dissermos que temos comunhão com Yahushua, andando na permanência do pecado, conformados com o pecado, infelizmente, irmãos, naquele dia Yahushua não vai reconhecer o nosso testemunho. Yahushua, ele conhece aqueles que são seus, e ele diz que todo aquele que profere o seu nome se aparta da iniquidade, se aparta do pecado, irmãos. E não vos conformeis com as coisas deste mundo. Procura se edificar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque as coisas que são da terra vai fazer de cada um de nós um povo passivo de ser condenado. Porque o povo acha que o Altíssimo Yahu, por intermédio do seu imenso e infinito amor para com o pecador, naquele dia ele vai usar de compaixão sobre a vida de todos. E o povo está vivendo uma vida enganado pelo pecado, porque muitos estão endurecendo os seus corações por causa do engano do pecado. Porque o pecado, ele quer fazer das irmãs mulheres vaidosas, mulheres que venham viver uma vida de lascívia. Semelhantemente, o pecado quer que nós, os homens, venhamos viver uma vida de avareza, viver uma vida no mundanismo. Não tem nada de mais viver uma vida de libertinagem. Hoje tudo pode, hoje não tem mais nenhuma restrição. A pessoa anda de qualquer jeito, não dá testemunho da verdade. Seguir a Yahushua, irmãos, é viver uma vida de renúncia.
É viver uma vida dizendo não para o pecado. É viver uma vida dizendo não para o mundo. É virar as costas para o mundo e olhar especificamente para aquele que é puro, que é Yahushua, o autor e consumador da nossa emuná. Então, amados irmãos, vamos permanecer no pecado para que naquele dia venhamos receber o salário do pecado, que é a morte? Ou vamos combater o bom combate, vencendo a natureza pecaminosa da nossa carne, para vivermos em espírito de verdadeiro adorador? Aleluia! Quem recebe esta palavra e vai guardá-la dentro do seu coração, diga aleluia. Quem ama a verdade, diga aleluia. Yahushua vive. Yahushua vive. Ele se faz presente aqui, aleluia. Aleluia. Amados ouvintes, a Shalom do Salvador Yahushua seja convosco. Quem vos saúda é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. A todos os que querem entrar em contato comigo pelo WhatsApp e pelo Telegram ou visitar o nosso canal no YouTube, sejam bem-vindos. No YouTube você pode acessar o canal Irmão Edivaldo Yahushua. Fale conosco pelo 016 98849 1818. 016 98849 1818. Que a bondade, a compaixão e piedade do Salvador Yahushua seja sobre a tua vida e de toda a sua família. Shalom, shalom, amados irmãos em Yahushua.